Olá, meu nome é André Porto. Eu faço parte de um grupo de bolsistas do PIBID, junto com meus colegas Eduardo de Sá e Rafael Albino. O PIBID ele é um programa de incentivo à iniciação de docentes. E ele tem como um dos objetivos dele garantir que os participantes estejam envolvidos em projetos capazes de impactar as escolas com as quais eles estão trabalhando. Nesse sentido, o nosso objetivo foi usar o desenvolvimento de jogos digitais para incentivar o estudo de programação dos estudantes do ETE Porto Digital. Mas para chegar numa etapa que os alunos conseguissem desenvolver um jogo concebido por eles, nós passamos por uma primeira etapa, que foi basicamente nós monitores orientando o desenvolvimento de um primeiro jogo. Nós usamos a plataforma Unity e nós desenvolvemos lá um jogo Endless Runner, parecido com o do dinossauro do Chrome. A gente teve como objetivo geral utilizar jogos digitais como objeto de estudo para melhorar, para aprimorar as habilidades dos alunos da escola na área de programação. E como segunda parte do projeto, a gente teve interesse de trazer uma experiência profissionalizante, do desenvolvimento de jogos. Eles terem uma experiência de como desenvolver um jogo completo, do começo ao fim, indo até a fase de publicação. Então a gente teve a parte de concepção, de idealização, de pesquisa, de desenvolvimento, de prototipação. Então todas essas etapas a gente passou. E o objetivo do projeto é que eles tivessem uma experiência completa de desenvolvimento de jogos na segunda etapa, resultando em jogos para publicação. A principal metodologia usada foi a sala de aula invertida, onde nós tínhamos 2 encontros semanais seguidos de atividades para casa. Essas atividades eram vídeos produzidos por nós monitores, que eles continham basicamente uma prévia do assunto da próxima aula. A gente garantiu que os alunos, apesar de não terem total autonomia dentro do Unity para fazer um jogo concebido por eles, mas eles já tinham uma noção e já estavam familiarizados com a ferramenta. Então eles podiam já conceber um jogo que eles sabiam que iam conseguir desenvolver. Então, para falar sobre as temáticas que foram escolhidas, a gente escolheu a tema frevo, pela influência que tem o tema, localmente falando, pelo interesse da gente publicar jogos nessa área que é tão pouco explorada, a área de frevo. E através dos jogos a gente tem a questão da educação, sobre a cultura pernambucana, através dos nossos jogos. E também a gente teve interesse de fazer isso pensando na publicação de jogos, tanto na Play Store, como também fazer uma parceria com o Passo do Frevo, onde a gente poderia fazer uma parceria e apresentar os jogos lá para os visitantes do museu. Então, o nosso interesse com a temática de jogos foi baseado nesses 2 aspectos, que é a publicação e também a parte de explorar o tema frevo, que é tão pouco explorado no mercado de games. Sobre a escolha dos gêneros mecânicas de jogo que os alunos optaram, elas foram orientadas para que fossem esse tipo de jogos. A gente limitou um pouco o escopo, pensando no interesse do prazo que a gente tinha. Nós tínhamos uma faixa de 3 meses para desenvolver tudo, e então a gente precisava de mecânicas que se adequassem a esse tempo de produção. Também complexidade de desenvolvimento, que a gente soubesse que os alunos teriam habilidade suficiente para tanto na escala de aprendizagem, para eles finalizarem o projeto, quanto com conhecimento prévio que eles conseguiram na primeira etapa do projeto, onde a gente desenvolveu um jogo com o viés de ensinar o básico sobre a ferramenta que é o Unity, que a gente utilizou para realizar esses projetos. Um dos primeiros projetos a se falar sobre os resultados finais da nossa última etapa do projeto foi o Frevo Hero. Ele é um jogo que ele pertence do gênero Rhythm Game, no qual o jogador tem o seu senso rítmico desafiado e precisa apertar botões na sequência certa, seguindo a música de fundo para vencer. Este gênero utiliza-se de uma mecânica de jogo rítmico padrão, para mostrar ao jogador passos de frevo, pois a cada sequência de botões pressionados, o passista encontrado na tela realizará um passo de dança. O principal objetivo deste projeto é trazer uma experiência de imersão musical e dançante, apresentando para o jogador tanto o ritmo de frevo que será necessário para jogar cada fase, quanto os passos que acontecerão no fundo junto ao nome do jogo, junto ao nome do passo. Então assim, a ideia desse jogo, do Frevo Hero, é trazer para o jogador uma experiência, uma vivência de frevo, como se ele estivesse controlando uma passista, e a ideia é que o jogador vai interagindo com as notas que vão aparecendo e jogando um frevo, baseado no ritmo do jogo. Então a ideia é fazer uma imersão
no jogador, da pessoa que vai utilizar esse jogo, na temática de frevo através da parte musical e dançante, que a pessoa tem uma absorção da cultura pernambucana do frevo através dessa experiência. O Frevo Run foi mais um dos projetos desenvolvidos pelos alunos nessa última etapa. E nesse jogo ele é um runner, né? Um mesmo subgênero derivado de jogos de plataforma, no qual o jogador deve evitar obstáculos e ganhar pontos ao longo de um mapa sem fim até que o personagem morra de alguma forma. Neste projeto, o jogador interagirá com um bloco de frevo que a cada corrida iniciará com um único musicista e um único passista. Ao decorrer da fase, vai encontrando transeuntes, pessoas na rua, né? Que ao passar pela banda irão se juntar ao bloco, assumindo a posição como passista ou musicista, fazendo com que o bloco aumente de tamanho e a música fosse se completando a cada musicista que fosse entrando. O principal objetivo do jogo é imergir o jogador na experiência de bloco de rua, mostrando tanto os sons dos instrumentos do frevo, como a forma que ele se contagia no ambiente, simulando pontos que recebem o carnaval bloco de frevo. Outro dos jogos selecionados foi o Freven Up, que foi um jogo baseado no gênero beat'em up, conhecido como um jogo de briga de rua, que abrange jogos de combate corpo a corpo, no qual o personagem principal tem como objetivo chegar ao final da fase, tendo recebido o mínimo de dano possível. O jogo é idealizado pelos alunos, conta com a evolução do carnaval de rua ao longo do tempo, passando desde a sua origem no intrudo até as festas nos dias atuais. O foco da história são personagens capoeiristas e dançarinos, sendo o protagonista um viajante no tempo que atravessa, mostrando ao jogador como os lutadores se tornaram artistas ao longo do tempo, mostrando uma perspectiva diferente. Estes jogos têm como base trazer uma maneira de contar a história de frevo de uma forma alternativa, incluindo toda a luta e construção social de cada uma de suas etapas. Ou seja, esse jogo transforma a história do frevo, né, que inclusive os alunos tiveram um background histórico fazendo visitas no Passo do Frevo, onde eles aprenderam sobre frevo, sobre essa parte da cultura do carnaval. Então, assim, através dessa visita, desse conhecimento que eles obtiveram previamente, eles decidiram criar esse jogo com essa história, para recontar a história do frevo através de uma viagem no tempo. Então, a ideia é que o jogador atravesse o tempo, mostrando os conflitos sociais que haviam por trás de toda a história do frevo, certo? Teve projetos que ficaram um pouco menos desenvolvidos e outros um pouco mais envolvidos. Porém, todos os projetos chegaram numa fase prototipada, tipo, a maior parte dos aspectos está inclusa no jogo, apesar de que eles não estão completamente finalizados. E os principais problemas que estão atrelados a isso foi alguns problemas de cronograma, porque a escola em si ela teve várias atividades no fim do ano e acabaram que diminuiu a quantidade de encontros para a realização dos projetos, dado que os alunos só produziam para os projetos em sala. Nem todos os alunos tinham acesso a computador em casa e isso não foi exigido deles que eles produzissem em casa. A gente conseguiu chegar num nível interessante, onde eles tiveram uma aprendizagem interessante, eles conseguiram finalizar o projeto minimamente falando, porém eles precisavam pelo menos de mais um tempo para desenvolver até o fim. Além disso, o projeto Clube Game Dev gerou 2 publicações de artigos resumidos. Uma no evento Ctrl+E, onde nós falamos um pouco sobre os resultados da primeira etapa do projeto, e outro no volume 31 da revista Tecnologias na Educação, onde a gente se aprofunda um pouco mais sobre os projetos idealizados pelos alunos e também discutimos um pouco sobre os resultados de uma pesquisa de grupo focal que nós fizemos com os alunos para saber a opinião deles sobre o projeto como um todo. Então concluímos que o objetivo principal do projeto foi bem sucedido e que as metodologias que a gente usou e que as ferramentas que foram empregadas nos ajudaram com isso, já que nós conseguimos manter os alunos motivados a estudar programação através do desenvolvimento de jogos.